Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. São todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus, desta semana, a lição número 7. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, da luz celestial e do Espírito Santo como nosso guia, o guia da verdade, que nos guie em toda a verdade. Ilumina-nos, Pai querido, e tire glória para o Teu nome do estudo desta semana. Derrama o Teu Espírito sobre todos os meus queridos amigos e irmãos em Cristo espalhados pelo mundo, que todos sejam honrados pela dádiva do Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Queridos irmãos e amigos, a lição desta semana, número 7, o fruto do Espírito Santo. É interessante que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Eu percebo que no mundo evangélico, no mundo pentecostal, a ênfase é muito grande sobre os dons do Espírito. Mas pouco se fala sobre o fruto do Espírito Santo. Porém, o fruto do Espírito Santo é uma evidência de uma conversão. O fruto do Espírito Santo é uma comprovação de que realmente andamos com Jesus. O fruto do Espírito Santo é realmente a comunicação do caráter de Jesus para você e para mim. Quando nos relacionamos com Jesus Cristo diariamente, o Espírito Santo vai nos comunicar todos os traços de caráter de Jesus. Este é um pacote completo, o pacote da mente, do caráter, do temperamento, da personalidade de Jesus. Nós recebemos este pacote completo do Espírito Santo, porque este pacote nos foi comprado pelo sangue de Jesus e nos é dado gratuitamente pela comunhão diária, pela busca diária. O fruto do Espírito Santo faz parte da santificação, o processo da santificação que dura a vida toda. É o meio escolhido por Deus para tornar o cristianismo atrativo. O fruto do Espírito Santo é que torna o cristianismo uma religião atrativa, apelante, aprazível, amável, uma religião feliz. E isso é o que o fruto do Espírito Santo faz. Ele revela ao mundo que a religião de Jesus torna as pessoas felizes, amáveis, agradáveis. Portanto, queridos, a lição desta semana traz como verso áureo Gálatas capítulo 5 e o verso 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não existe lei contra essas coisas? Porque são os traços de caráter de Jesus. Esses traços de caráter de Jesus estão acima da lei. A lei não tem nada contra isso. Por isso, o Espírito Santo quer dar para você esses mesmos traços de caráter, para que sejamos semelhantes a Jesus. O fruto do Espírito Santo é a verdadeira essência da vida cristã. Embora o apóstolo Paulo tenha enumerado 9 aspectos diferentes desse fruto, ele é único e tem que ser visto em sua totalidade. O fruto do Espírito Santo está no singular, fruto, porque é um só. É como uma laranja com muitos gomos. O fruto do Espírito Santo, ele é formado por todos os traços, diferentes traços de caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as virtudes listadas em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, estão presentes no caráter de Jesus. Por isso, o fruto do Espírito é a vida de Jesus em nós. Vejam, isto só se torna possível mediante o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem como missão básica, missão primeira, comunicar a vida de Jesus para você. Ele trabalha com o caráter de Jesus, aplicando, fazendo download e implantando em você tal caráter.
O fruto do Espírito não é algo que conquistamos por mero esforço humano. Ele é possível produzir e manifestar algumas das mesmas virtudes ao exercitarmos força de vontade. Porém, isso não é igual ao que o Espírito Santo faz em nós. O que produzimos por nós mesmos é como uma fruta revestida de cera comparada com a real. Tudo o que nós fazemos sem Jesus é somente aparência, ostentação. É como uma fruta de cera. Frutas revestidas de cera são artificiais. Mas o verdadeiro fruto não é fabricado por nós mesmos. Ele cresce a partir de um relacionamento com Jesus. Este relacionamento com Jesus, ele é produzido através do Espírito Santo, que nos aproxima, que nos coloca perto de Jesus, para assimilarmos Jesus, para refletirmos Jesus. Jesus pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Quando o Espírito Santo nos conecta com Cristo, vamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Vamos ter o rosto de Jesus, as atitudes de Jesus. Na parte de domingo, a condição para produzir frutos. João capítulo 15 é o capítulo básico. Eu amo este capítulo 15 e quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu fiz o meu sermãozinho. Eu passei a sexta-feira à noite toda fazendo este sermão e preguei-o no sábado de manhã na igreja de Rondonópolis. Eu era comportor estudante, dormindo no fundo da igreja. Eu me lembro aquela sexta-feira à noite que eu passei a noite toda fazendo o sermãozinho de João capítulo 15. E o título do sermão era A Lei do Tudo ou Nada. Por que a lei do tudo ou nada? Porque João capítulo 15 diz que com Jesus tudo é possível. E sem Jesus, nada é possível. É a lei do tudo ou nada. Com Jesus, tudo. Sem Jesus, nada. Portanto, meu querido, nós temos que ter esse relacionamento com Jesus Cristo e é o Espírito Santo que nos coloca intimamente ao lado de Jesus. Eu quero ler com vocês João capítulo 15. Abra a sua Bíblia. O Evangelho de João, o capítulo 15, fala da videira verdadeira e fala dos ramos verdadeiros. A videira verdadeira é Jesus. Vamos ler, capítulo 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Isso significa que os ramos que estão ligados na videira verdadeira, você e eu, que amamos a Jesus, estamos ligados na videira verdadeira, nós vamos produzir cada vez mais frutos, não menos, mais frutos e mais frutos, porque o Pai está limpando para que nós produzamos mais frutos. No entanto, aquele que está ligado na videira verdadeira e não está produzindo fruto nenhum, ele será cortado. Cortado. Diz aqui, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, Jesus está falando, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. São boas obras, sim, é a caridade. Tudo que é de bom que existe em Jesus vai ser reproduzido em você. Porque sem mim, diz o finalzinho do verso 5, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quanta coisa você pode fazer sem Jesus? Nada. E mesmo que façamos algumas coisas com a força de vontade, com a boa vontade, a gente faz muitas coisas com domínio próprio, mas, queridos, isso não significa nada. Se nós fazemos o que é bom sem Jesus, isto não significa nada. São trapos de imundícia. Mas com Jesus Cristo nós podemos fazer tudo quanto você pensar e imaginar. É possível sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, aqui no verso 6 diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os
e os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. No verso 5, finalzinho, diz, sem mim nada podeis fazer. No verso 7, finalzinho, diz, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo ou nada. Esta é a lei. Não existe meio termo. Não. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós realizamos na vida cristã, vem de Jesus, depende de Jesus, é para a glória de Jesus. Não existe nenhum mérito humano, uma glória humana aqui. Tudo é de Jesus. E o verso 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. O Pai, nosso Pai Celestial, é glorificado quando nossa vida está repleta de boas obras produzidas através de Jesus Cristo, por estarmos ligados a Jesus Cristo. E assim sereis meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus Cristo tem mandamentos. São 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, o Deus no Monte Sinai, que deu os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra para Moisés. Não era o Deus Pai ou o Espírito Santo, foi o próprio Jesus Cristo quem escreveu os 10 mandamentos. Toda a comunicação entre o céu e a terra, ela é feita através de Jesus, Deus o Filho. Não há uma comunicação direta entre o Pai e você. A comunicação é através da escada de Jacó. E Jesus disse, a escada de Jacó sou eu, é Jesus Cristo. Portanto, aquele Deus que conversou com Moisés, escreveu os 10 mandamentos, é Jesus, a segunda pessoa da divindade. Portanto, queridos, Jesus está dizendo, se guardardes os meus mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos que ele mesmo escreveu. Permanecereis no meu amor. E aqui diz o verso 11, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Queridos, relacionamento com Jesus. Permanecer em Jesus. O pecado só se torna detestável. Você só sente repugnância pelo pecado quando você permanece em Jesus. No início da experiência cristã, você não peca, mas tem vontade de pecar. Mas não peca porque Jesus não quer. Mas ao longo do caminhar com Jesus Cristo, ao longo deste processo da santificação, que é o andar com Jesus Cristo, assim como Enoque andou, você começa a ter ojeriza do pecado, repugnância do pecado. O pecado passa a ser para você algo ruim. Você deixa de ter a atração pelo pecado. Primeiro, no começo da experiência cristã, você não peca porque Jesus não quer, mas você tem vontade de pecar. Mas pela habitação do Espírito Santo em você, para que você sendo o templo do Espírito Santo, pouco a pouco, a comunicação do caráter de Jesus é feita através do Espírito Santo e você começa a ter repulsa pelo pecado. Detestar o pecado. Aleluia! Este é o processo da transformação e da santificação. O primeiro segredo para produzirmos o verdadeiro fruto cristão é permanecer em Cristo. A nossa preocupação deve ser focada no permanecer em Cristo. Levantar de manhã, louvando a Jesus, orando a Jesus, conversando com Jesus Cristo, fazendo declarações de amor a Jesus, estudando a palavra de Deus. E queridos, isso é permanecer em Cristo. Isso deve se estender durante todas as horas do dia. Todos os momentos do dia, nosso pensamento deve se voltar para Jesus. O fruto do Espírito não é uma imposição exterior, mas o resultado da vida de Cristo em nós. Cristo vivendo em você. A responsabilidade do cristão é permanecer em Cristo. À noite, pela manhã, durante o dia no trabalho, em qualquer hora, permanecer em Cristo. Sempre perguntando, o que faria Jesus em meu lugar? Como agiria Jesus nestas circunstâncias? O que faria Jesus nesta situação? E então o Espírito Santo de pronto lhe dá a resposta.
Quando Jesus habitar em nossos pensamentos, ele se tornará visível em nossas ações. Eu vou repetir porque é muito lindo esse pensamento. Quando Jesus habitar em nossos pensamentos, Jesus se tornará também visível em nossas ações. Quer dizer que é impossível Jesus habitar no nosso pensamento e não se tornar visível em ações de bondade, de caridade, de misericórdia, de honestidade, de respeito, de cortesia cristã. Cristo viveu sua vida, Cristo vive sua vida em nós. A vida que ele viveu será reproduzida em você, em mim, em nós, no sentido de refletirmos seu caráter. Por isso são chamados de cristãos, porque refletem o caráter de Cristo. Falam como Jesus, amam como Jesus, andam como Jesus, obedecem os mandamentos como Jesus, enfim, são chamados de cristãos porque imitam Jesus em todos os aspectos. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus, não é outra coisa. É o pacote do caráter de Jesus, produzido pelo Espírito Santo nos seguidores de Jesus. Quando Cristo habitar em nós, andaremos no Espírito e jamais satisfaremos a concupiscência da carne. O bom fruto é o produto natural do nosso relacionamento permanente com Jesus através do Espírito Santo. Nosso caráter é transformado a fim de refletir o caráter não nosso, mas o caráter de Jesus. Quando olhavam para os discípulos, eles diziam: vejam como eles se amam. Eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus, porque eles agiam da mesma forma, tinham as mesmas atitudes. O caráter de Jesus é refletido em nós, naquilo que falamos, naquilo que fazemos e até mesmo naquilo que pensamos. O Espírito Santo nos dará poder para viver de maneira vitoriosa, não fracassada, mas uma vida vitoriosa, e desenvolver as virtudes características dos filhos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, Paulo fala que no tempo do fim, em nossos dias, haveria muita aparência de piedade. Só aparência. As aparências enganam. Mas, queridos, no relacionamento com Jesus, diário, através do Espírito Santo habitando em você, você não terá aparência de santidade. Você receberá realmente a santidade de Jesus. Na parte de segunda-feira, o fruto do amor. O primeiro traço de caráter de Jesus, que aparece ali em Gálatas capítulo 5, verso 22, o primeiro traço de caráter chama-se amor. Quando 1 João capítulo 4, verso 8, quando lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor, está dizendo que Jesus é amor. Tudo que Jesus fez e tudo que ele faz é motivado pelo amor. Nós também temos que ser amor. Amor para com Deus, amor para com o próximo, amor para com a esposa, amor para com os filhos, amor para com os inimigos, amor para com aqueles que nos aborrecem, amor para com aqueles que falam mal de nós, amor para com os perdidos. Enfim, queridos, Deus é amor, Jesus é amor, você tem que ser amor, não tem outra saída. Os dons são opcionais. Por que os dons do Espírito Santo são opcionais? Porque o Espírito Santo não vai dar todos os dons só para uma pessoa. Ele dá o dom de profecia para um, dá o dom de pregação para o outro, de pastorado para outro, dá o dom de socorros para outro, dá o dom de línguas para outro, dá o dom de interpretação para outro, dá o dom de apóstolo para outro. Os dons são opcionais. O Espírito Santo divide segundo ele quer para cada um. Porém, o fruto do Espírito Santo não é opcional. O fruto do Espírito Santo não é opcional. Você e eu temos que ter o fruto do Espírito Santo completo, com todos aqueles traços de caráter de Jesus. Não é que o Espírito Santo vai dar para alguns amor, para outros a bondade, para outros a fidelidade, e para outros a alegria, e para outros somente o domínio próprio, e quem tem um não tem o outro. Nós temos que ter todos os traços de caráter de Jesus. É completo o pacote. A Bíblia fala que Deus é amor
Mas quando a Bíblia fala que Deus é amor, não está falando do amor eros, erótico, sensual, sexual. Não. A Bíblia também não está falando do amor filéu, que é o amor fraternal, o amor de amigo com amigo. Não. A Bíblia está falando do amor ágape. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, usa a palavra e o verbo grego ágape. Essa é a palavra, esse é o verbo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, onde o capítulo 13 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, é uma exaltação do amor verdadeiro, do ágape. O amor princípio. O amor que não depende das circunstâncias. O amor que não depende da pessoa ser bonita ou feia. O amor que não depende da pessoa ser amiga sua ou inimiga sua. Você ama, porque o amor de Deus é o amor princípio, que nos amou quando éramos inimigos ainda. Antes de nascermos, Deus já nos amou e entregou seu Filho para morrer por nós. Esse é um amor princípio, é um amor eterno. Esse é o principal amor que deve permear toda a nossa vida, toda a nossa experiência cristã. Quando esse ágape, esse amor princípio que vem de Deus para você, quando ele está impregnado em você, o amor eros também é santificado, o amor filéu também é santificado, mas o básico, a essência, é o amor ágape. Em certo sentido, todas as outras características listadas podem ser vistas como aspectos do amor ágape. Deus é amor. A maior virtude cristã é o amor. O amor de Deus é o fundamento e a fonte de todas as outras bondades. Ele é o derramamento em nosso coração pelo Espírito Santo. É a evidência de que somos filhos de Deus. Esse amor é muito mais do que um mero sentimento humano. O verdadeiro amor, ágape, não é sentir, é amar. É uma decisão. Você decide amar. Você decide fazer o bem. Na verdade, o amor verdadeiro é o resultado de permanecermos em Cristo. E esse amor é generoso e é imerecido. O amor tem o poder de unir até mesmo aqueles que antes eram inimigos. Portanto, por meio do amor de uns pelos outros, o mundo saberá que os cristãos são realmente seguidores de Jesus Cristo. Quando as pessoas de fora da igreja contemplam brigas dentro da igreja, um irmão falando mal do outro, um irmão levando o outro para a justiça, enfim, quando ele vê estas separações, eles dizem, não, eles não se amam, eles não têm Jesus. Mas quando os irmãos, os membros da igreja se amam uns aos outros, eles dirão, como os pagãos diziam no primeiro século ao verem aos discípulos e a forma como os filhos de Deus viviam na igreja primitiva, os pagãos diziam, vejam como eles se amam. Foi isso que impressionou os pagãos, despertando neles o desejo de serem cristãos também. É interessante o fato de que a descrição suprema do amor está em 1 Coríntios capítulo 13. Ali está o capítulo 13 exatamente entre o capítulo 12 e o 14. O capítulo 12 fala dos dons do Espírito e o capítulo 14 fala do dom de línguas. Esses dois capítulos tratam dos dons espirituais. O capítulo 13, no entanto, está falando do amor, que é fruto do Espírito Santo. Mas sabem, queridos, que o amor é o único fruto que também é dom? Como é que é, pastor? Vou repetir. O fruto do Espírito Santo, que é o amor, é o único que também está na lista dos dons. Depois de Paulo enumerar os dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala agora, eu vou mostrar para vocês um outro dom, superior a todos estes que eu já mencionei. Primeiro ele mencionou, no capítulo 12, verso 28 em diante, diz, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, depois terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E agora o verso 31 diz, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E agora ele começa no capítulo 13 falando do dom que é maior do que todos os outros dons, que é o dom do amor, que é também fruto do Espírito Santo.
o único fruto que também é dom. E aqui diz no capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor. Que amor? O amor ágape, o amor que é decisão, é amor que é princípio. Se eu não tivesse esse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Não é o eros, não é o filéu, não. O amor ágape, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. Esse amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se veste com indecência. Este amor não busca os seus interesses. Esse amor, princípio, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Este amor verdadeiro que vem de Deus derramado no seu coração, ele é um amor que ama a verdade, a verdade. E diz aqui que este amor tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Sim, esse amor nunca falha. Não é o amor eros que nunca falha, não é o amor filéu, mas é o amor ágape que nunca falha, porque ele é um amor princípio. Ele é Deus. Deus é amor. Queridos, na parte de terça-feira, temos alegria, paz e paciência. Alegria, paz e paciência. Jesus era alegre. Há pessoas que apresentam Jesus triste, cabisbaixo. Queridos, uma pessoa triste, cabisbaixa ou carrancuda não atrai crianças. No entanto, as crianças eram atraídas por Jesus, elas corriam para ele, queriam sentar no colo dele. Crianças são atraídas por pessoas que têm fisionomia alegre, amável, sorridente. Jesus era alegre. Muitos associam o cristianismo a uma vida sem alegria, de melancolia, de tristeza, como se fosse pecado ser alegre. Mas, queridos, o cristianismo é uma religião de contentamento, de alegria. Nós manifestamos na nossa vida o caráter de Jesus porque ele era uma pessoa de contentamento e de alegria. Eu quero ler para vocês o que está no livro Mente, Caráter, Personalidade. No volume 2 de Mente, Caráter e Personalidade, volume 2 do livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 476. Eu escolhi este pensamento para ler para você. Página 476 do volume 2. Diz que a vida religiosa não é de melancolia e tristeza. Você já pensou se uma vida religiosa de melancolia e tristeza vai atrair alguém para Jesus? Nunca. Mas a vida religiosa é de paz, regozijo, unidos à dignidade cristã e santa solenidade. Não somos por nosso Salvador animados a entreter dúvidas e temores, nem perspectivas desanimadoras. Podemos ter gozo inefável e glorioso. E ainda na página 760, do mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 760, nós lemos. Aqui diz: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são postos à margem. Renunciam-se aos atos maus. Amor, humildade e paz tomam o lugar da ira, da inveja e da luta. Alegria toma o lugar da tristeza. E o semblante reflete a alegria do céu. Queridos,
Aqui a serva do Senhor, Ellen White, está escrevendo neste livro Mente, Caráter, Personalidade, que a alegria toma o lugar da tristeza e o semblante reflete a alegria do céu. E agora na página 758, vejam, página 758, faz parte do fruto do Espírito Santo a alegria, ser contente, ser sorridente, ser animado. Cristãos animados. Por que as crianças gostam de desenhos animados? Porque são animados. Quando os cristãos são animados, eles serão agradáveis, atrativos. Se não vos sentis satisfeitos e alegres, não faleis dos vossos sentimentos. Não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria e sombria jamais atrairá almas para Jesus. Afasta-as dele para as redes que Satanás lança aos pés dos transviados. Em vez de pensar em vossos desânimos, pensai na força de que podeis dispor em nome de Jesus, que vossa imaginação se fixe nas coisas invisíveis. E ainda na página 758, se olharmos para o lado brilhante das coisas, acharemos bastante para nos fazer animosos e felizes. Animosos e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. Se pronunciarmos palavras animosas, agradáveis, elas de novo nos serão dirigidas. Quando os cristãos se apresentam sombrios e deprimidos, como se pensassem não ter amigos nenhuns, dão da religião uma impressão errada. Cristão triste dá uma impressão errada da religião de Jesus. Em alguns casos, tem-se entretido a ideia de que a alegria seja incoerente com a dignidade do caráter cristão, mas tudo isso é errado. O céu é todo alegria. É dever de cada um cultivar a disposição alegre, em vez de acalentar tristeza e dificuldades. Queridos, a alegria produzida pelo Espírito Santo, a alegria da salvação. Ainda em João capítulo 14 e o verso 27, Jesus diz, vamos ler João 14 e o verso 27. Abra sua Bíblia. João 14 e o verso 27. Aqui temos. Capítulo 14 e o verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Portanto, queridos, a alegria, ela é seguida pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria, ela pode ser momentânea, mas a paz é um estado de espírito constante. A paz que Jesus nos deixa, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nosso coração não deve viver preocupado, nós devemos ter paz. Essa paz e esta segurança que nos vem de Jesus. A paz dura mais do que a alegria. É um estado de espírito. A paz vem como resultado da justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos justificados pela fé, nós temos a certeza da salvação. Isso nos traz paz, isso nos tranquiliza. Essa tranquilizadora certeza de que estamos salvos em Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 5 e o verso 1. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Vejam o que o apóstolo Paulo está falando aqui para você e para mim. Capítulo 5 e o verso 1. Sendo, pois, em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode existir paz sem a certeza do perdão. Não pode existir paz longe dos pés de Jesus Cristo. A paz verdadeira é Jesus. E Ele nos dá esta paz. Quando nos aproximamos dEle, confessamos os nossos pecados, Ele nos dá o perdão, a certeza da aceitação da salvação, e isso nos traz tranquilidade, serenidade, paz de espírito, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos em paz com Deus, o Espírito Santo nos leva a ser pacíficos, pacientes com as outras pessoas. Quem tem paz, a paz de Jesus, não é briguento. Esta pessoa não será briguenta.
não será vingativa. Muitas vezes vemos pessoas que gostam de brigar, de discutir, de sempre ter a razão. Queridos, o importante não é ter razão, o importante é ter paz e serenidade. Ganha uma briga, quem a evita. Ganha uma briga, quem a evita. O mais importante é a paz com todos. E quanto estiver em nós. Isto diz em Romanos capítulo 12, verso 18. E é muito importante manter esse princípio na nossa mente. Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Deveremos fazer todo o possível para ter paz com todos. E se alguém realmente não quiser ter paz conosco, vamos orar por esta pessoa. Vamos orar por ela. Ok? Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, está falando da paciência. Alegria, paz e agora paciência. A paciência é longanimidade, longo ânimo. Em 2 Pedro 3, 9 diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Vamos ler 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Abra sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 3 e o verso 9. Aqui nós temos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, está falando que Deus é paciente. Ele tem longo ânimo, ele nos tolera muito. Não é pavio curto. Há pessoas que têm o pavio curto, outras pessoas não têm nem pavio. O presidente Trump, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, ele nem pavio tem. Ele é uma pessoa muito impaciente. Em nome de Jesus, ele vai melhorar. Em nome de Jesus. Você e eu precisamos melhorar também. Nós precisamos ter longo ânimo, paciência com as pessoas. A paciência é uma característica predominante dos seres humanos. Ou seja, a paciência não é uma característica predominante dos seres humanos. Ninguém nasce com paciência, não. Ter paciência significa tolerar as pessoas ou as circunstâncias, mesmo quando as coisas não ocorrem bem. Deus nos sustenta por meio do Espírito Santo e desenvolve em nós a paciência. A paciência é algo que Deus nos dá através do Espírito Santo, que é uma marca distintiva dos cristãos do tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, descreve os cristãos assim: aqui está a paciência dos santos. Imagina uma igreja cheia de cristãos impacientes, nervosos, briguentos. Como é que eles poderiam se encaixar dentro de Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Meu querido irmão, Jesus está convidando para que você tenha a paciência dos santos. Como podemos ter essa paciência? Pela comunhão diária com Jesus Cristo. O Espírito Santo vai dar para você o amor. E juntamente com o amor virá a alegria, a paz, a paciência com os outros. Na parte de quarta-feira, amabilidade, bondade e fidelidade. Eu costumo dizer, como é fácil amar uma pessoa amável. Não é fácil amar uma pessoa de temperamento terrível, vingativa ou má. Nós deveremos amar a todos. Mas é fácil amar uma pessoa amável. Por que não ser amável? No livro Ciência do Bom Viver, na página 470, diz assim que o argumento mais forte a favor do cristianismo é um cristão que sabe amar e é amável. Vou repetir, Ciência do Bom Viver, página 470. O mais forte argumento a favor do cristianismo é um cristão que sabe amar e é amável. Sejamos amáveis. Esposas, sejam amáveis com seus maridos. Maridos, sejam amáveis com suas esposas. Pastores e membros, sejam amáveis
uns com os outros, orem uns pelos outros, tolerem-se uns aos outros. Tolerância uns com os outros. Jesus era muito tolerante com os outros. Jesus nunca foi tolerante consigo mesmo. Consigo mesmo, Jesus Cristo era duro, exigente, mas com os outros ele era tolerante, com as falhas dos outros, com os erros, Enfim, queridos, os discípulos, eles exigiam de Jesus Cristo muita paciência. E Jesus é paciente com você e comigo. Nós devemos ser pacientes com os outros também. Amabilidade. Olha, queridos, as graças do Espírito Santo não são instantâneas. As graças do Espírito Santo não são instantâneas. Nós lemos no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 17. Quero ler para vocês agora a página 17 e 16. Página 17, vamos ler aqui a página 16 primeiro. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 16. Diz assim: quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga e o descontentamento, e satisfatórias alegrias virão dar vigor à mente, saúde e energia ao corpo. Vejam, quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, essa inquietude, essa ansiedade, essa impaciência, essa preocupação excessiva. Tudo isso vai ser transformado quando a luz solar do amor de Deus iluminar as mais escuras câmaras da alma. Cessará o desassossego, a fadiga vai embora, o descontentamento vai embora e você se torna uma pessoa contente, com satisfatórias alegrias. E ainda na página 17 diz: as preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolvem num momento. Em quanto tempo as preciosas graças do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito Santo, vai se desenvolvendo em você? Ao longo do tempo. É obra da vida toda, assim como a santificação é obra de uma vida inteira. As preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolvem num momento, diz a serva de Deus, Mente, Caráter, Personalidade, página 17. Ânimo, fortaleza, mansidão, fé, inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos. Não de dias, de meses, de anos. São anos e anos em comunhão constante, diária com Jesus, recebendo a comunicação da vida de Jesus através do Espírito Santo. São anos e anos o Espírito Santo fazendo o download do caráter e da mente de Jesus para você, colocando no seu HD, no seu hard disk, aqui na sua mente. Ele vai implantando a mente de Jesus ao longo dos anos e você será mais e mais semelhante a Jesus, mais santo ainda. Não podemos desistir nunca. Sim, ânimo, fortaleza, mansidão e fé, inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos. Por uma vida de santo esforço e firme apego ao direito, devem os filhos de Deus selar o seu destino. Queridos, a amabilidade é aquilo que Jesus Cristo nos dá, bondade, fidelidade. Vocês sabem que uma pessoa que diz que ama Jesus, mas trata mal os outros, ele só está falando lorota. É pura lorota falar que ama Jesus e viver tratando mal as pessoas. Queridos, a convivência com Jesus Cristo nos obriga, nos força a tratar bem as pessoas, a falar bem uns dos outros. A fidelidade, que faz parte do fruto do Espírito Santo, amabilidade, bondade, fidelidade, a fidelidade não nasce com a gente do ventre da mãe. Ninguém nasce fiel.
Para você ser fiel, você tem que nascer da água e do Espírito. É o nascimento espiritual. O Espírito Santo vai dar para você a fidelidade que Jesus tinha, ele dá para você. A fidelidade de Jesus nos é concedida. Fidelidade de caráter e de conduta produzida pelo Espírito Santo. Jesus é chamado em Apocalipse 1:5 de testemunha fiel. Ali ele é testemunha fiel. E também em Apocalipse capítulo 19, verso 11, Jesus Cristo tem um nome. Eu quero ler para vocês o nome que é dado para Jesus em Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus é fiel e verdadeiro. Porque ele é fiel, você e eu também seremos fiéis, porque ele nos dá a fidelidade dele, a fidelidade do marido para com a esposa, a fidelidade do empregado para com o patrão, a fidelidade conjugal, ela é derivada e é resultante da fidelidade a Deus. O Espírito Santo nos faz fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, fiéis a Deus em todos os aspectos da nossa vida. É um presente de Deus que vem através do Espírito Santo, a fidelidade. Na parte de quinta-feira, mansidão e domínio próprio. Há pessoas que confundem mansidão com fraqueza. Quando alguém, diante das provocações, não reage, quando alguém, ouvindo xingamentos e recebendo bofetadas na cara, não reage, muitos pensam que isto é fraqueza. Não, isto é mansidão. Mansidão é uma característica e é um traço de caráter de Jesus. Queridos, mansidão não significa fraqueza, diz aqui. Não é covardia, nem falta de liderança. Ao contrário, Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. No entanto, ele foi um poderoso líder, talvez o maior líder que Deus usou aqui nesta terra, depois de Jesus, tenha sido Moisés. E ele era manso. Jesus Cristo disse: eu sou manso e humilde de coração. Pessoas mansas não são escandalosas. Pessoas mansas não são briguentas. Não são agressivas. Não são egoístas. Em vez disso, servem como um espírito manso. Mansidão pode ser a expressão exterior de fé, de confiança interior, não no próprio eu, é claro, mas no poder de Deus que atua em nós. Muitas vezes, os espalhafatosos, impetuosos e autoconfiantes encobrem sua insegurança e seus medos. Mansidão é uma pessoa que sabe em quem ele crê e que não se apressa em se defender. Está sendo acusado, mas ele não tem pressa de se defender. Ele está tranquilo, seguro nas mãos de Deus. Mansidão, domínio próprio. Outras traduções dizem temperança. Domínio próprio ou temperança. Esse é o último aspecto do fruto do Espírito Santo. Temperança, domínio próprio. Nesse ponto, todos, você e eu, todos nós, precisamos ter cuidado. Pois quem não luta em alguma área ou outra com o autocontrole, antes que se possa governar uma cidade, uma comunidade ou liderar uma igreja, é preciso ser capaz de controlar o próprio espírito. A verdadeira temperança não é somente ter o controle sobre comida e bebida, mas sobre cada aspecto da vida. Eu gostaria de ler para vocês o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que talvez seja um dos livros menos lidos de Ellen White, mas é um livro que deve ser lido. Nesse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 167. Página 167, nós lemos aqui. Deixe-me ler para você. Aqui diz: a força da tentação para condescender com o apetite só pode ser medida pela inexpressível angústia de nosso Redentor naquele longo jejum no deserto de 40 dias. Adão caiu pela condescendência com o apetite. Cristo venceu pela negação do apetite. E nossa única esperança de reaver o Éden está no firme domínio próprio.
Domínio próprio é o que o Espírito Santo dá para você. Ele dá para você e para mim o domínio próprio de Jesus, que recebendo uma bofetada, não reagiu, oferecendo a outra face, que não se apressava em defender. Jesus Cristo era manso e humilde. Ele era revestido de domínio próprio, de autocontrole, de temperança. Jesus Cristo dá para você e para mim essas características dele, ainda na página 164 deste livro. Conselho sobre o regime alimentar diz: é impossível a quem quer que seja fruir a bênção da santificação enquanto for egoísta e glutão. E ainda na página 157, na página 157 desse mesmo livro nós lemos: a temperança em todas as coisas desta vida deve ser ensinada e praticada. Temperança no comer, no beber, no dormir, no vestir é um dos grandes princípios da vida religiosa. Jesus Cristo quer dar para você, meu querido irmão, esse domínio próprio, esse autocontrole, essa temperança, domínio sobre o apetite. Quando Jesus Cristo, fortemente tentado, ele nada comia. Domínio do apetite. Não deixar que o apetite te domine. Nesse livro, Conselho sobre o Regime Alimentar, Deus diz que aquele que vence o poder do apetite vencerá também todos os outros pecados. Jesus Cristo começou pelo mais difícil, o domínio do apetite, o domínio próprio, o autocontrole. Ser semelhante a Cristo em todos os aspectos é o que realmente importa na vida do cristão. Sendo a marca distintiva de todo cristão em todo lugar, o fruto do Espírito produz uma unidade visível em sua igreja. Queridos, na página 89 da lição, eu termino falando: a medicina moderna descobriu que uma dieta baseada em vegetais reduz o risco de doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, a maioria dos cânceres, obesidade e diabetes tipo 2. Você não precisa de uma dieta diferente para reduzir o risco de cada uma destas doenças. Comer grande variedade de frutas, nozes, grãos integrais e vegetais reduz não apenas o risco de doença arterial coronariana, mas também o risco de outras doenças mortais do século XXI. Uma só dieta alimentar vegetariana reduz o risco de dezenas, e por que não falar centenas de doenças. Um só estilo de vida é solução para todas estas doenças. Agora vejam, o mesmo é verdade em relação ao crescimento espiritual. Você não precisa ter um remédio para o nervosismo, para o domínio próprio, ou para a bondade, ou para a impaciência, não. Existe um só remédio para todos estes defeitos de caráter. O remédio é Jesus. O mesmo é verdade em relação ao crescimento espiritual. Não precisamos de uma abordagem diferente para cada um dos males espirituais que nos afligem. Você não precisa de um remédio para a impaciência, outro para a indelicadeza, outro para o ciúme, outro para a inveja, outro para a lascívia. Todos precisam de um só remédio, que se chama Jesus. Ele é a cura de todos os males, de todos os defeitos de caráter. Ele é a solução para a ira. Jesus é a solução para o ódio, para a inveja, para a amargura. O fruto do Espírito é a evidência exterior de que temos passado tempo com Jesus e que seu amor está transbordando do nosso coração. Meu apelo para você, meu querido irmão, é: experimente Jesus. Todas as madrugadas, antes do sol nascer, experimente Jesus. Converse com Ele, cante hinos de louvor a Ele. Declare, faça declarações de amor a Jesus Cristo e suplique que, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo lhe dê o pacote completo. Jesus Cristo, que lhe comunique a mente de Jesus, o caráter de Jesus Cristo, e que você reflita Jesus para os outros. O mais forte argumento a favor do cristianismo, o mais forte, é um cristão que sabe amar e é amável, que reflita, que Jesus seja refletido na sua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Amém.